E se o destino de 3.600 trabalhadores dependesse de um tweet? Parece exagero, mas foi exatamente isso que aconteceu em uma tarde comum de 2025. Sem aviso prévio, sem diálogo, sem estratégia além do impulso. Em uma sala oval a quilômetros de distância, um homem decidiu que proteger a América significava punir o Canadá. E a consequência direta dessa decisão foi o silêncio devastador de uma fábrica gigante sendo desligada. Naquele dia, enquanto os americanos acordavam para mais um capítulo de slogans patrióticos, em Windsor, Ontário, milhares de trabalhadores acordaram com esperança e foram dormir com medo. O coração industrial do Canadá bateu mais fraco naquela tarde. A Windsor Car Assembly Plant, uma das maiores plantas de montagem da América do Norte, foi obrigada a fechar as portas por tempo indeterminado. Por quê? Porque Donald Trump decidiu, sozinho, que era a hora de proteger a indústria automobilística americana, taxando-a do Canadá. Em menos de 12 horas, 3.600 pais e mães de família foram jogados no abismo da incerteza. Não houve negociação. Não houve transição. Foi como puxar o freio de emergência em um trem a 200 por hora. Ninguém ali sabia o que tinha feito de errado. Nenhum deles votou nas eleições americanas. Nenhum deles pisou na Casa Branca. Mas todos eles pagaram o preço de uma decisão tomada em nome de um país que sequer era o deles. É esse o preço da interdependência. É esse o risco quando os laços comerciais que sustentam economias inteiras são tratados como armas políticas. Trump, com sua retórica do America First, enxergou a balança comercial como um jogo de soma zero. Se o Canadá ganha, os Estados Unidos perdem. Se os Estados Unidos impõem tarifas, o Canadá se curva. Mas a realidade não se dobra tão facilmente a slogans. A tentativa de proteger o trabalhador americano resultou no desemprego do trabalhador canadense. Só que, no mundo da produção integrada, quando um lado quebra, o outro não sai ileso. Os carros montados em Detroit usam peças que cruzam a fronteira 5, 6, 7 vezes antes de serem finalizados. Uma suspensão em Ontário, uma transmissão em Ohio, uma central eletrônica em Quebec. O carro que você dirige é, na verdade, um mosaico norte-americano. Cortar uma peça, aumentar um imposto e a linha de produção inteira se arrasta como um animal ferido. O presidente justificou os novos impostos com a promessa de empregos para os americanos. Disse que as tarifas iriam trazer as fábricas de volta. Mas qual fábrica volta para um país mergulhado em instabilidade? Qual investidor aposta em um mercado onde os contratos internacionais podem ser rasgados por capricho? Qual montadora ousa instalar uma nova linha quando não há garantia de matéria-prima a preços viáveis? A resposta é simples: nenhuma. O silêncio canadense dizia mais do que qualquer discurso inflamado. Imagine você trabalhando há 12 anos na mesma fábrica. Você conhece cada parafuso, cada ruído mecânico, cada protocolo de segurança. Você cumprimenta os colegas pelo nome. A cada sexta-feira, você deixa seu crachá na portaria com a sensação de dever cumprido. Agora imagine que, numa segunda-feira, o portão não abre. Seu crachá não funciona. Um segurança com os olhos visivelmente desconfortáveis te entrega um papel dizendo que a planta será fechada por tempo indeterminado. Você liga o rádio. Ouvem-se manchetes exaltando a grande jogada econômica dos Estados Unidos. Mas na sua casa, o jantar virou uma planilha. E o futuro, uma interrogação. É nesse momento que o trabalhador percebe que é só uma peça e que nesse novo jogo, peças podem ser descartadas em nome de um objetivo que ninguém entende direito. Trump acreditava que construir um muro tarifário em torno dos Estados Unidos blindaria a economia contra a concorrência estrangeira. Mas esqueceu de checar o vento, e os ventos da economia são implacáveis. Com a imposição das tarifas, o preço de commodities disparou. O aço ficou mais caro. O alumínio subiu. Os fertilizantes encareceram. E o que era para ser um escudo contra a recessão virou uma âncora amarrada ao pescoço da economia americana. Ao tentar punir o Canadá, Trump atingiu diretamente sua própria base. Os fazendeiros do meio oeste, que dependem de fertilizantes canadenses. Os operários da indústria automotiva, que viram as linhas de produção serem interrompidas. Os consumidores de todas as classes, que sentiram os preços dos carros, dos alimentos, dos eletrodomésticos subirem como uma maré silenciosa. Mas há algo ainda mais perigoso do que o impacto econômico: o simbólico. Durante décadas, Canadá e Estados Unidos se viram como irmãos, como aliados, como parceiros em tudo, desde segurança até comércio, passando por cultura, ciência e meio ambiente. A fronteira mais longa e desmilitarizada do mundo era um símbolo de confiança mútua. Um aperto de mãos que durava gerações. Mas quando Trump impôs tarifas sem aviso, sem diálogo, sem respeito, ele não só quebrou acordos, ele quebrou a confiança. E confiança, ao contrário de tarifas, não se revoga com uma canetada.
A dor dos trabalhadores canadenses demitidos não foi apenas econômica, foi emocional. Foi o sentimento de traição, a certeza de que, para Washington, a amizade vale menos do que um discurso de campanha. O Canadá não grita, não esmurra a mesa, não sobe no palanque para ameaçar. Ele observa, analisa, calcula e, quando decide agir, o faz com uma precisão que assusta. Foi exatamente isso que aconteceu em 2025. Enquanto os noticiários americanos vibravam com as promessas de Trump de proteger empregos e trazer a indústria de volta, o Canadá estava calado, mas não parado. Mark Carney, primeiro-ministro canadense, não é um homem de discursos vazios. Ele é o tipo de líder que fala com números, age com dados e ataca com inteligência. E ele sabia que não era hora de fazer birra. Era hora de devolver na mesma moeda, só que com classe cirúrgica. A resposta veio firme. Tarifas de 25% sobre carros americanos que violassem o acordo USMCA. Mas aqui entra o ponto mais brilhante da estratégia. O Canadá não taxou autopeças, porque ele entendeu algo que Trump, no auge de sua impulsividade, ignorou. A indústria automobilística da América do Norte é um organismo interligado. Cortar peças é como cortar o oxigênio. Você não afeta só o inimigo. Você sufoca a si mesmo. Então o Canadá, com toda a frieza de quem sabe o que está fazendo, decidiu atacar o produto final. Só os carros montados que não cumprissem o acordo seriam atingidos. E foi aí que começou algo que ninguém esperava. O povo canadense, geralmente discreto, levantou a voz. Nas ruas de Toronto, manifestantes seguravam cartazes pedindo o boicote a produtos americanos. Em Vancouver, cidadãos cancelaram viagens planejadas para Las Vegas, Nova York, Orlando. No supermercado, consumidores viravam os rótulos dos produtos para ver de onde vinham e, ao ver USA, colocavam de volta na prateleira. Mas a cena mais marcante veio dos estádios. Imagine a cena: uma final de hóquei, Canadá x Estados Unidos, em território canadense. O hino dos Estados Unidos começa a tocar. Ao invés de silêncio respeitoso, o público inteiro se levanta e vaia, como um grito de independência emocional. Como quem diz: chega, não vamos mais aceitar esse tratamento. Se você mora nos Estados Unidos e foi ao mercado recentemente, talvez tenha notado algo estranho. O preço da carne subiu, o frango está mais caro, o bacon nem se fala. Mas o que você talvez não saiba é que o fertilizante que alimenta o milho que alimenta o gado vinha do Canadá. E com as tarifas de Trump, ele ficou mais caro. E quando o fertilizante sobe, o milho sobe, o gado sobe, a carne sobe e sua conta no supermercado dispara. Trump decidiu taxar também o alumínio canadense, acreditando que, assim, forçaria a reindustrialização nos Estados Unidos. Mas veja o que aconteceu. A bicicleta do seu filho ficou mais cara. A geladeira que você ia trocar subiu $300. A nova picape que você estava financiando agora custa mais 5 mil. E tudo isso porque alguém em Washington decidiu que punir o Canadá era uma jogada inteligente. O resultado? O consumidor americano está pagando a conta, sozinho. Enquanto isso, no Canadá, o movimento ganhava força. E o governo começou a escalar. No dia 4 de março de 2025, o Canadá impôs tarifas de 25% sobre mais de $30 bilhões em produtos americanos, incluindo itens como queijo cheddar do Wisconsin, bebidas alcoólicas do Kentucky, equipamentos agrícolas de Illinois, peças de máquinas da Carolina do Norte. A elegância canadense pode ser afiada como uma lâmina. Você vê isso nas entrevistas de Carney. Sem elevar o tom, ele fala em respostas proporcionais, ações calculadas e defesa da soberania comercial canadense. Mas nos bastidores, o que está sendo feito é guerra. Lembra do seu primo que trabalha com exportação de queijos artesanais para o Canadá? Ele teve que cancelar um carregamento inteiro. E o seu vizinho que vende peças de tratores para o campo canadense? O contrato foi congelado. Ou talvez sua irmã, que tinha viagem marcada para o Canadá com o marido e os filhos? Ela desistiu. Disseram que não queriam mais gastar dólares americanos por lá. Essa foi só a primeira onda. O país ainda tem poder energético, tem minerais estratégicos, tem acessos comerciais privilegiados com Europa e Ásia. O Canadá não está apenas respondendo às tarifas, ele está enviando uma mensagem ao mundo. Vocês não podem mais nos tratar como um apêndice da economia americana. E se há algo que os canadenses aprenderam com essa crise, é que ser educado não significa ser submisso. No final das contas, a pergunta que todos precisam fazer não é se os Estados Unidos estão certos ou errados, mas sim, vale a pena perder um aliado por causa de uma jogada política de curto prazo? Trump pode ter criado um inimigo onde havia um irmão. E agora, os custos econômicos, diplomáticos e emocionais já estão batendo na porta de milhões de lares americanos. Você já parou para pensar o que aconteceria se o Canadá simplesmente dissesse: não mandamos mais uma gota de petróleo? Não é um exercício teórico. Não é ficção especulativa. É exatamente o que começou a acontecer.
Em apenas 3 semanas, 11,4 milhões de barris de petróleo deixaram de cruzar a fronteira. Fornecimento interrompido. Contratos suspensos. Terminais vazios. Os Estados Unidos, que sempre contaram com o Canadá como fornecedor confiável de energia, foram pegos de surpresa, porque durante anos Washington repetiu o mesmo mantra: somos independentes, não precisamos de petróleo canadense. Só que havia um detalhe incômodo nesse discurso: era mentira. O Canadá, sozinho, fornecia quase 60% do petróleo importado pelos Estados Unidos. Não estamos falando de um parceiro qualquer, estamos falando de o parceiro, o pilar, a base de sustentação do refino americano. Refinarias da Califórnia, Texas e Louisiana, projetadas para processar petróleo pesado, como os canadenses se viram obrigadas a trabalhar com o que tinham. Capacidade de operação caiu de 89% para 71% em apenas um mês. Em termos simples, menos combustível, menos produtividade. E aí veio o efeito dominó. Postos sem estoque, distribuidores desesperados, $5,25 por galão. Um valor tão alto que deixou motoristas perguntando: será que abasteço ou compro um café? Agora imagine você, a caminho do trabalho, atrasado, o tanque quase vazio e o letreiro brilhando. $100 para encher. É só gasolina, mas parece uma sentença. Os Estados Unidos não precisavam estar nessa situação. Havia acordos, havia confiança, havia uma aliança energética sólida. Mas tudo isso foi trocado por uma guerra comercial improvisada por tarifas lançadas ao vento. Sem plano, sem diplomacia. Você trocaria um parceiro confiável por uma retórica eleitoral vazia? Donald Trump trocou. E o Canadá reagiu como qualquer país soberano que se preze. Fechou a torneira. Só que a crise não parou no petróleo. Vamos falar de gás natural, aquele que aquece milhões de casas nos estados do norte e alimenta as usinas que geram eletricidade. O Canadá exporta 8,5 bilhões de pés cúbicos de gás natural por dia para os Estados Unidos, quase um terço do que o país consome em meses frios. O que acontece quando esse volume some do mapa? Contas de energia dispararam. Empresas reduziram turnos de produção. Hospitais e escolas em regiões como Michigan, Nova York e Minnesota precisaram racionar aquecimento. Você já tentou passar uma semana sem aquecedor durante o inverno em Buffalo? Não é desconforto, é sobrevivência. O Canadá também é um dos maiores exportadores de eletricidade para os Estados Unidos. Províncias como Quebec e Ontário abastecem milhões de residências e indústrias americanas com energia estável, limpa e barata. Com a escalada das tensões e a retaliação energética, os contratos estão sendo revistos, rediscutidos, cancelados. Os Estados Unidos são mesmo independentes em energia? Trump diz que sim, mas os números dizem o contrário. Todos os dias, os Estados Unidos ainda precisam de milhões de barris e bilhões de quilowatts vindos do Canadá. Sem eles, as alternativas são poucas e caras. Buscar petróleo no Oriente Médio? Demora mais, custa mais. Expandir a produção doméstica? Sim, possível, mas leva tempo. E tempo não é o que o mercado tem agora. Enquanto os americanos tentam apagar incêndios com baldes furados, o Canadá avança. O Trans Mountain Expansion Project, que permite ao Canadá exportar até 890 mil barris de petróleo por dia diretamente para a Biásia, foi finalizado. Agora, os mesmos barris que antes abasteciam os Estados Unidos estão indo para portos na China e na Índia, que pagam mais e não impõem tarifas unilaterais em troca. Carney resumiu bem em uma frase: não precisamos mais pedir permissão. E talvez você pense, mas isso é só uma fase, vai passar. Será mesmo? Porque os contratos com a Ásia não são temporários, são de 15 anos. A energia que sustentava o estilo de vida americano está literalmente sendo embarcada para outro continente. O Canadá não está apenas fechando a porta, está trocando a fechadura. E o que os Estados Unidos continuam brigando com o próprio reflexo. Enquanto as fábricas reduzem turnos por falta de energia, enquanto as contas de eletricidade viram motivo de desespero, a Casa Branca responde com mais tarifas, mais bravatas, mais isolamento. Você confiaria seu futuro a alguém que briga com o seu maior fornecedor em pleno inverno? E aqui está a virada. O problema não é só energético, é simbólico, é geopolítico. É um alerta vermelho piscando em todas as embaixadas, todas as bolsas de valores, todas as alianças ocidentais. Se os Estados Unidos podem perder o Canadá, seu aliado histórico, parceiro energético mais confiável, então ninguém mais está seguro. Se você chegou até aqui, é porque quer entender o que está por trás dessa crise. E acredite, a energia é só uma das armas. Se esse conteúdo te impactou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não é só mais um documentário, é um alerta, uma análise, uma história real que está moldando o futuro agora. Compartilhe, reflita, esteja informado. E se a luz da sua casa, o calor do seu quarto e o sinal da sua internet estivessem agora nas mãos de outro país? Tudo começou com tarifas,
Virou guerra comercial, evoluiu para cortes de petróleo e gás. Mas a batalha escalou de forma ainda mais surpreendente. O Canadá decidiu mexer onde mais dói, na espinha dorsal invisível da sociedade americana. Energia, tecnologia, recursos estratégicos. Você lembra do nome Starlink? A empresa de satélites de Elon Musk que revolucionou o acesso à internet, especialmente em áreas remotas. Pois bem, a província de Ontário cancelou, sem cerimônia, um contrato de 100 milhões de dólares com a Starlink. O motivo? Musk se alinhou politicamente a Trump. Essa decisão sozinha já seria um golpe poderoso. Mas o que ela representa vai muito além de uma rescisão contratual. Foi a primeira vez que o Canadá desconvidou publicamente uma grande empresa americana de seus projetos nacionais. Em outras palavras, se você está do lado de quem nos ataca, então você não faz mais negócios aqui. O impacto foi direto. A Starlink não perdeu só dinheiro, perdeu acesso. E o recado se espalhou. Empresas americanas que dançam ao som de Washington correm o risco de serem cortadas pelo próprio mercado aliado. Mas Ontário não parou por aí. Doug Ford, premier da província, fez o que ninguém achava possível. Ameaçou cortar o fornecimento de energia elétrica para os Estados Unidos. Sim, isso mesmo. Não estamos falando de petróleo, nem de gás natural. Estamos falando de eletricidade pura, gerada nas turbinas das hidrelétricas canadenses e exportada todos os anos para estados americanos como Nova York, Vermont, Michigan, Maine e Massachusetts. Só Ontário responde por cerca de 25% da energia importada pelos Estados Unidos dessas regiões. Quantas vezes por dia você depende de energia elétrica para sobreviver? Agora multiplique isso por milhões de pessoas. Hospitais, escolas, empresas, sistemas de transporte, serviços públicos. Se o Canadá realmente interrompesse esse fluxo, o impacto seria imediato, brutal e impossível de conter. Blackouts urbanos, indústrias paradas, serviços colapsando, alimentos perecíveis apodrecendo nas prateleiras. A crise energética viraria uma crise humanitária. Mas o ataque mais estratégico ainda estava por vir. Você já ouviu falar de níquel? Talvez nunca tenha prestado atenção nesse nome. Mas sem ele, não existe carro elétrico, não existe bateria de lítio, não existe célula de energia. E não existe Tesla, nem Ford, nem General Motors que sobreviva sem esse componente. Agora vem o detalhe que muda tudo. Ontário fornece quase 50% do níquel usado nos Estados Unidos. Se o Canadá resolver fechar essa torneira, a cadeia de produção americana simplesmente quebra. Foi exatamente isso que Ford sugeriu: limitar a exportação de minerais estratégicos para pressionar Washington. Não com gritos, não com ameaças, com um sorriso calmo e um argumento irrefutável. Se vocês nos atacam economicamente, por que deveríamos continuar sustentando a base da sua tecnologia? E aqui entra uma das maiores ironias dessa crise. Os Estados Unidos estão sendo vencidos por uma arma que eles mesmos ajudaram a construir. Durante décadas, incentivaram a integração comercial com o Canadá. Criaram sistemas conjuntos de energia, acordos de livre comércio, cadeias binacionais de produção. Tudo isso funcionava até que alguém, da noite para o dia, decidiu usar tarifas como munição. Agora, o Canadá está simplesmente revertendo o sistema. E se você acha que isso não tem a ver com você, pense de novo. Se você tem um carro híbrido, uma casa com bateria solar, um celular com recarga rápida, uma empresa que depende de tecnologia, você precisa de níquel. E o níquel vem do Canadá. Se ele parar de chegar, você não só vai pagar mais caro, você vai ter que esperar mais. E talvez nem consiga mais comprar. Mas o golpe mais simbólico, o que realmente explodiu como uma bomba diplomática, foi o boicote silencioso às empresas americanas. A LCBO, maior distribuidora de bebidas alcoólicas do mundo, decidiu parar de importar destilados dos Estados Unidos. Motivo? Retaliação comercial. Resultado? $1 bilhão em perdas diretas para produtores americanos, vinícolas da Califórnia, destilarias do Tennessee, fabricantes do Kentucky, todos viram seus produtos sumirem das prateleiras canadenses da noite para o dia. O Canadá não está apenas retaliando, está reconstruindo sua autonomia. Cada contrato cancelado com uma empresa americana abre espaço para acordos com países europeus, asiáticos ou latino-americanos. Cada garrafa de uísque americano que sai das prateleiras dá lugar a um single malt escocês ou um rum cubano. Cada satélite americano que deixa de cobrir o norte do Canadá é substituído por redes europeias ou asiáticas. É uma substituição silenciosa, mas é permanente. E enquanto isso, o governo Trump parece perdido. Ao invés de negociar, insiste nas ameaças. Ao invés de ouvir, repete os mesmos slogans. Ao invés de reconhecer o erro, dobra a aposta. Mas quem está pagando a conta? Você que espera mais para receber uma encomenda, que vê a conta de energia subir, que sente a economia travar como um carro sem bateria. Você ainda acredita que o Canadá precisa dos Estados Unidos?
Pois então é hora de abrir os olhos, porque enquanto Washington insiste em tarifas, discursos inflamados e nostalgia de uma grandeza passada, o Canadá está construindo o futuro. E a realidade é simples e brutal. O velho aliado virou potência e agora joga em outro campeonato. Nas últimas semanas, enquanto os Estados Unidos enfrentam filas nos postos de gasolina e instabilidade no mercado de energia, o Canadá está selando acordos bilionários com quem realmente quer fazer negócio. China, Índia, Japão, Coreia do Sul. Países que não impõem tarifas, que não insultam em coletivas de imprensa, que não jogam alianças pela janela. Países que pagam mais e respeitam mais. Em março de 2025, 2 contratos históricos foram assinados no porto de Burnaby, British Columbia. Ambos com um valor simbólico muito maior do que os dígitos no papel. Contrato 1. 325 mil barris de petróleo por dia vendidos para a China, por um período inicial de 15 anos, assinado com a gigante estatal CNU, China National United, com cláusulas que garantem estabilidade de preço, prioridade logística e segurança política. Contrato 2. Outro lote de 325 mil barris diários, desta vez com destino à Índia, sob um acordo de cooperação energética e tecnológica. Ambos os países aceitaram pagar 20% acima da média de mercado, desde que o fornecimento seja contínuo e fora da influência dos Estados Unidos. O valor total desses 2 contratos? Mais de 110 bilhões de dólares. Mas a mensagem por trás deles é ainda mais poderosa. O Canadá não está mais à venda apenas para o Ocidente. O mesmo petróleo que há 6 meses era bombeado para as refinarias americanas, agora está embarcando em cargueiros rumo a portos asiáticos. A energia que aquecia o meio-oeste americano agora move a indústria têxtil de Mumbai. Enquanto os Estados Unidos olham para trás, tentando proteger fronteiras comerciais, o Canadá virou a página. E nada disso seria possível sem uma infraestrutura monumental, o Trans Mountain Expansion Project. Durante anos, esse projeto foi alvo de debates, atrasos e controvérsias. Mas em 2024, ele foi finalmente concluído e está mudando tudo. Agora, o Canadá pode transportar até 890 mil barris de petróleo por dia, direto de Alberta até a costa do Pacífico, sem depender de rotas americanas. Nenhum galão precisa passar por território dos Estados Unidos. Nenhuma autorização precisa vir de Washington. Nenhum dólar vai para a economia americana. Pela primeira vez em décadas, o Canadá tem autonomia logística total. Significa que o maior trunfo energético dos Estados Unidos, sua proximidade com o maior produtor de petróleo bruto da América do Norte, acabou. Antes, o Canadá precisava dos Estados Unidos para transportar, refinar e redistribuir sua produção. Agora, com novos oleodutos, terminais costeiros ampliados e contratos internacionais, ele se libertou. E a consequência é visível nos números. Nos primeiros 30 dias após a mudança de rota, as exportações para os Estados Unidos caíram 22%. As exportações para a Ásia aumentaram 40%. O preço médio do barril canadense subiu 18%. O lucro das empresas de energia canadenses bateu recordes históricos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o preço da gasolina subiu 32%. A capacidade de refino caiu para o menor nível em 15 anos. E a importação emergencial de petróleo do Oriente Médio aumentou 75%. Mas o golpe não é só econômico, é psicológico, geopolítico. O Canadá não só aprendeu a jogar, como aprendeu a vencer. Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, descreveu isso de forma simples e desconcertante. Os Estados Unidos nos ensinaram a negociar duro. Agora, estamos apenas aplicando o que aprendemos. Na última reunião do G20, os líderes europeus tradicionalmente focados nos Estados Unidos passaram mais tempo conversando com Carney do que com qualquer representante americano. Motivo? A energia. Com o colapso das relações entre Europa e Rússia e a instabilidade do Oriente Médio, o mundo precisa de novas fontes estáveis de energia. E o Canadá é hoje o país mais estável, democrático, confiável e ambientalmente responsável entre os grandes produtores de petróleo e gás. É o que se chama de segurança energética com passaporte verde. Mas o ponto mais surpreendente dessa virada está no plano diplomático de longo prazo do Canadá. O país está agora em conversas com Alemanha para fornecer gás natural liquefeito, GNL, até 2040. Japão para uma parceria tecnológica envolvendo hidrogênio verde. Austrália para a cooperação em mineração sustentável de lítio e cobalto. E, surpreendentemente, com a União Europeia para integrar o Canadá a um corredor energético transatlântico. Você consegue imaginar isso há 10 anos? Um Canadá liderando os fluxos globais de energia, ditando preços, escolhendo parceiros? Pois agora é exatamente isso que está acontecendo. E se, num único gesto, os Estados Unidos perdessem a confiança do mundo inteiro? Não apenas de seus rivais, mas de seus aliados. Não apenas nos discursos, mas nas ações.
Foi isso que começou a acontecer quando Donald Trump transformou o America First em algo mais sombrio, mais solitário, mais corrosivo. America Alone. Em 2025, o mundo não está só assistindo à guerra comercial entre Estados Unidos e Canadá. Está reagindo. Porque uma coisa é romper com adversários, outra, muito mais grave, é trair parceiros. Quando Trump impôs tarifas arbitrárias sobre Canadá, União Europeia, Austrália, México e até o Reino Unido, todos os países aliados, a mensagem ficou clara: ninguém está a salvo. No dia seguinte ao anúncio das novas tarifas americanas, que incluíam produtos canadenses, europeus, mexicanos e até australianos, o mundo reagiu como nunca antes. A União Europeia convocou uma reunião emergencial. O parlamento alemão fez um pronunciamento inédito. Se os Estados Unidos não respeitam acordos, então não são mais um parceiro confiável. Mas a frase mais dura veio de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Durante 75 anos, estivemos ao lado dos Estados Unidos. Agora, eles viraram as costas para nós. Nós não começamos essa guerra, mas sabemos como vencê-la. A Austrália suspendeu negociações bilaterais de tecnologia. A Alemanha anunciou a criação de um fundo especial para substituir importações dos Estados Unidos por fornecedores asiáticos. O Reino Unido, historicamente alinhado a Washington, votou no parlamento para revisar sua aliança militar, caso os ataques econômicos continuassem. O México, outrora parceiro no NAFTA, lançou um programa de substituição total de importações dos Estados Unidos, priorizando o comércio com o Mercosul e a China. O Japão, discreto e estratégico, começou a ampliar acordos com o Canadá e a União Europeia, isolando os Estados Unidos do novo mapa de cooperação energética global. E os efeitos foram sentidos no dia seguinte. A Bolsa de Nova York despencou. 1.000 pontos perdidos em uma noite. A pior queda desde 2020. O índice de confiança do consumidor caiu ao menor nível desde a crise financeira de 2008. No dia seguinte, a China anunciou novas tarifas sobre produtos americanos, em retaliação às sanções contra seus parceiros. A Índia cancelou um leilão de infraestrutura avaliado em 5 bilhões de dólares, que seria vencido por uma empresa americana. Em Detroit, trabalhadores da indústria automobilística saíram às ruas exigindo estabilidade. Em Iowa, agricultores queimaram cartazes de campanha com o rosto de Trump. Em Ohio, pequenas empresas fecharam as portas por não conseguirem pagar os novos custos de importação. O lema de Trump, Make America Great Again, virou motivo de piada amarga entre comerciantes. Make groceries expensive again. E a pergunta começou a ecoar nos fóruns políticos e nas redes sociais. Quem realmente está se beneficiando dessa guerra? Não é o trabalhador americano. E enquanto a população sofre, os analistas começam a desenhar o cenário de um colapso maior. O Goldman Sachs prevê uma queda de 0,8% no PIB americano já no segundo trimestre. O Banco Mundial alerta: o protecionismo americano pode causar uma retração de até 1,4 trilhões de dólares na economia global. E um relatório interno do próprio Tesouro americano, vazado pela imprensa, afirma que as tarifas de Trump podem criar uma carga tributária indireta de até 6 trilhões de dólares para os consumidores americanos nos próximos anos. Mas nem tudo se mede em números. Há algo mais profundo em jogo: a posição dos Estados Unidos no mundo. Durante quase um século, os Estados Unidos foram vistos como líderes, respeitados, escutados, mas agora estão sendo evitados. Negociações comerciais são feitas sem eles. Acordos energéticos os ignoram. Fóruns multilaterais buscam outros mediadores. E até empresas americanas começam a transferir suas sedes para países mais previsíveis. Até aliados históricos se posicionaram. O ex-primeiro-ministro australiano John Howard, conservador, disse em rede nacional: Trump está destruindo uma aliança de 100 anos em nome de uma estratégia econômica desastrosa. Rand Paul, senador republicano dos Estados Unidos, não poupou críticas. Tarifas destruíram partidos no passado, em 1890, em 1930. E agora podem destruir o nosso. Donald Trump insiste que está vencendo, mesmo com o mercado em queda, mesmo com o isolamento diplomático, mesmo com o caos logístico, mesmo com o Canadá liderando um novo eixo energético global. E se tudo o que você acreditava sobre poder, liderança e estabilidade global estivesse prestes a ruir? E se, enquanto você seguia sua rotina, abastecia o carro, pagava as contas e planejava as férias, o mundo que garantia a sua segurança estivesse desmoronando? O Canadá não é mais apenas um exportador de petróleo. Agora é uma potência energética global, com contratos fixos com China, Índia e União Europeia. É um país que, em menos de um ano, conseguiu reorganizar sua matriz logística, romper laços de dependência com Washington e conquistar respeito diplomático onde antes só havia cortesia. Será que o mundo ainda precisa dos Estados Unidos? Em vez de um renascimento industrial, Trump entregou um empobrecimento estrutural.
E a narrativa do America First se revelou o contrário. America Isolated. As montadoras enfrentam falta de peças. As fazendas, falta de fertilizantes. As redes de supermercados, falta de confiança. Os próprios americanos não sabem mais se podem confiar em seu próprio governo. Enquanto isso, o Canadá sorri. Firme. Independente. Mark Carney, ao ser questionado sobre a possibilidade de reatar os laços com os Estados Unidos, foi direto. Estamos abertos ao diálogo, mas não vamos voltar ao que éramos. O mundo mudou e nós mudamos com ele. Não é revanche, é realismo. O Canadá entendeu que um aliado imprevisível é um risco e redesenhou sua posição no tabuleiro global. O século XXI não será liderado por quem grita mais alto. Será liderado por quem age com mais inteligência. E até agora, o Canadá demonstrou algo que os Estados Unidos esqueceram. Respeito constrói poder. Pressão destrói alianças. Não há explosão, não há guerra declarada, não há tratado rasgado diante das câmeras. O que há é o som seco das portas se fechando. Cada contrato que o Canadá assina com a Ásia é uma porta que se fecha para Washington. Cada tarifa que a Europa impõe é uma fechadura trancada. Cada boicote ao produto americano é uma luz que se apaga no cenário internacional. E no fim das contas, a América não foi derrotada. Ela se sabotou. Tudo isso afeta a sua vida. Afeta o preço do que você compra, a qualidade do seu trabalho, a estabilidade do seu país. E se você entendeu isso, então você faz parte da mudança. Por isso, se inscreva no canal, curta este vídeo e comente. O que mais te surpreendeu nesta série? Muito obrigado por acompanhar essa série até aqui. Até breve. E lembre-se, em um mundo que muda tão rápido, informação é poder e consciência é liberdade.